O David Agape traz uma reportagem aqui bombástica sobre o dossiê feito por uma universidade brasileira, um instituto, uma ONG, uma dessas ONGs de desinformação, que foi usado para embasar a decisão do Alexandre de Moraes contra ele e o Eli Vieira, né? Vocês sabem, o David Agape e o Eli Vieira estão sendo processados pelo Alexandre de Moraes por conta de supostos ataques, entre aspas, a Letícia, como é que é o nome da mulher? A bruxa, lembra a bruxa? Letícia Salorenzo, que é a bruxa que estava colaborando com o STF, isso saiu naquela reportagem lá do Glenn Greenwald, e na Folha de São Paulo, depois teve a Vaza Toga 2, Vaza Toga 3, Vaza Toga 4, um monte de informações sobre ela, e aí ela entrou com uma ação que por algum motivo foi cair lá no Alexandre de Moraes de novo. Olha como é que pode isso. Ela é uma jornalista, ela não tem foro privilegiado, o David Agape não tem foro privilegiado, o Eli Vieira não tem foro privilegiado. Por que isso foi cair na mão do Alexandre de Moraes? E ele determinou um processo, determinou uma investigação em cima disso daqui, tá? Um absurdo, que inclusive contraria o relatório de Direitos Humanos da OEA, tá? O relatório de Direitos Humanos da OEA deixou muito claro que é errado perseguir pessoas com conceitos vagos de desinformação e desordem informacional. Vamos entender esse caso aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Meteoro de Pegasus, helicóptero que vai pegar o Lula e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui. O David Agape e o Eli Vieira e outras pessoas também estão sendo processados pelo Alexandre de Moraes por algum motivo, porque não teriam motivo nenhum para serem processados no STF, eles não têm foro por prerrogativa de função, não há demonstração de ligação deles com nenhuma outra pessoa que tenha foro por prerrogativa de função. E aqui, ó, a denúncia criminal apresentada diretamente ao STF contra jornalistas envolvidos nas revelações da Vaza Toga foi sustentada por um dossiê apócrifo, sem autoria identificada e sem metodologia explicada. O material, anexado à petição protocolada no dia 25 de outubro de 2025, reúne capturas de tela, metadados e arquivos organizados por códigos e datas para tentar caracterizar ataques coordenados, desordem informacional e desinformação. Exatamente aquilo que a OEA falou que não deve ser feito, né? Aqui, ó, recomendações da OEA. Tá aqui, ó. Garantir que as restrições à liberdade de expressão não sejam impostas com base em conceitos vagos, abertos ou de outra forma não atendam aos requisitos de legalidade, como desordem informacional, informação descontextualizada e coisa e tal. Garantir que a categoria de atos antidemocráticos não seja usada para restringir discursos que sejam meramente críticos a autoridades, né? Ou seja, isso tudo aqui, eu falei para vocês, esse relatório da OEA é muito bom, porque ele dá exatamente o que a gente precisa. Lembra, esse relatório aqui não é para dizer se o Bolsonaro fez golpe ou não fez golpe, se teve golpe ou não teve golpe, se o Bolsonaro é bom ou é ruim. O objetivo é a questão da liberdade de expressão, e nesse objetivo eles foram precisos, de fato, né? O Alexandre de Moraes tem usado essa história de atos antidemocráticos para sair perseguindo qualquer coisa que queira. Desordem informacional, informação descontextualizada, como se fosse uma garantia de que né, pode perseguir qualquer um que criticar qualquer pessoa, né? E é exatamente o que acontece aqui, tá? Eles descobriram que a representação da Salorenzo foi contra, né, a Vaza Toga 2 e 4, que mencionava ela, e chamava o combate de desinformação e acusação de colaboradores informais no entorno do TSE e o uso do aparato judicial para monitorar e silenciar críticos durante o ciclo eleitoral de 2022. Essa é a crítica da Vaza Toga, né? Aí tem aqui a coisa da Vaza Toga. Aqui eles estão mostrando, olha só, o dossiê. O núcleo da denúncia enviado ao STF não é um fato isolado, nem uma publicação específica, mas um dossiê apresentando como se fosse prova técnica de uma ação coordenada. Então pegaram um monte de print na internet para dizer que, olha só, estão fazendo uma ação coordenada contra a Letícia Salorenzo. Esquece de mencionar nesse caso que não há indicação de uma ação coordenada quando é um assunto que é notícia. As pessoas comentam notícia. Vários canais que dão notícias dão as mesmas notícias, porque é óbvio, né? É uma notícia, é um assunto que as pessoas estão comentando, né? E aqui, ó, a estrutura sugere monitoramento contínuo e catalogação sistemática de atividades digitais
pelo menos desde o dia 9 de setembro de 2025. Mas a denúncia não informa quem coletou os dados, quais os critérios, nem sobre qual a lógica, qual a metodologia dessa coisa, né? Aqui tem alguns exemplos que ele coloca aqui, ó. Principais pontos. Foram identificadas narrativas que acusam a jornalista Letícia Salorenzo de atuar como assessora informal do TSE e do ministro Alexandre de Moraes, distorcendo suas funções profissionais, sendo que, como o próprio David Agape mostrou, ela dizia no currículo Lattes dela que ela era assessora informal do TSE. Ela colocou no currículo dela. Então não é uma descaracterização, é uma coisa que ela própria admitiu fazer, né? Foram documentadas postagens que incitam violência contra a jornalista e buscam criar ambiente de medo e insegurança. Eu não sei se teve alguém ameaçando ela fisicamente. Eu tenho certeza que o David Agape, o Eli Vieira, jamais fariam isso, né? São jornalistas sérios que jamais ameaçariam ela de qualquer coisa, né? Ah, mas aí teve essa outra mensagem aqui do João das Couve aqui, ó, que tá ameaçando alguma coisa. Pô, mas o João das Couve não tem nada a ver. Que história é essa? Porque o cara pegou a reportagem e em cima disso fez uma ameaça. Tem alguma coisa? Eu não sei nem se isso aconteceu, mas se isso tiver acontecido, não tem nenhuma ligação causal com o Eli Vieira e com o David Agape, né? A esquerda tem usado muito esse truque. Se alguém ameaçar alguém, então é ameaça. Ah, mas o que eu falei aqui foi fazer uma reportagem, eu critiquei a pessoa. Eu não mandei ninguém lá bater na pessoa, ameaçar ela, não falei nada disso. Ah, não, mas teve outra pessoa que entendeu errado. Se a pessoa entendeu errado, a culpa é sua. Pô, que negócio é esse? Isso não tem lógica nenhuma. Jornalismo sempre teve crítica à autoridade. Se aparece um maluco querendo fazer alguma coisa em cima disso, é culpa do maluco. Você vai lá e processa o cara, o João das Couve, que foi lá e ameaçou fazer alguma coisa com a Letícia Salorenzo. Não o Eli Vieira, não o David Agape. Eles só criticaram, eles só apresentaram as provas de que havia alguma ligação estranha aqui, ó. Perfis verificados e com grande alcance amplificaram as narrativas hostis. Inclusive, David, exatamente por quê? Porque é uma notícia. A notícia, as pessoas repercutem a notícia, jornais repercutem as notícias. Da mesma forma, na internet as pessoas repercutem notícias, né? David Agape, Eli Vieira, Nicolas Ferreira, Rodrigo Constantino, Gustavo Gaia. Ou seja, exatamente as pessoas que publicaram o trabalho do Eli Vieira e do David Agape. Isso quer dizer que as pessoas estão envolvidas? Não, quer dizer que eles são jornalistas, estão repercutindo a notícia. É uma crítica a uma autoridade, uma pessoa que se coloca como assessora informal do TSE, né? Há evidências de postagem que pedem a divulgação de dados pessoais das jornalistas. De novo, mais uma vez, doxing é errado, doxing não se recomenda. Eu não acredito que o Eli Vieira, eu não vi em momento algum o Eli Vieira e o David Agape pedindo para alguém fazer doxing dela, muito menos outras contas grandes. Ah, mas teve o João das Couve. Ah, mas o João das Couve, meu amigo, a culpa é do João das Couve. Pô, olha, lembra do caso do Sarney, do Raimundo Nonato, que sequestrou um avião da VASP e queria jogar o avião da VASP em cima do Palácio do Planalto? Isso foi em 89, 88, 89, muito tempo atrás, né? Porque estava vendo que as reportagens do Jornal Nacional criticando os planos do governo Sarney, não sei o que lá. O cara, o João das Couve, Raimundo Nonato, pegou um avião e ia jogar no Planalto. A culpa é do William Bonner da época, na época era o Sérgio Chapelain e o... Como é que era o nome do outro cara? Cid Moreira. O Cid Moreira, eles que estavam dando a notícia, culpados do cara, não, a culpa é do maluco. Se teve um João das Couve maluco que, a partir da reportagem do Eli Vieira e do David Agape, resolveu pedir doxing, ele tá errado, o João das Couve tá errado, não os jornalistas, né? Aqui tem outras coisas aqui, ó. Nesse contexto, Letícia Salorenzo tornou-se alvo sistemático de ataques após as declarações do Eduardo Tagliaferro, que a associaram a uma suposta colaboração informal com o TSE e com Alexandre de Moraes. Na verdade, tinha mensagens trocadas ali, né? É muito difícil dizer que ela não estava colaborando informalmente, né? A frequência dos ataques diminuiu temporariamente até 6 de setembro, quando o caso foi reacendido por um novo artigo direcionado a Letícia Salorenzo, publicado pelo David Agape, né? E aí fala que não, porque há evidências de ataques porque foram várias pessoas falando ao mesmo tempo. Não, isso não é evidência de coordenação. Várias pessoas falarem ao mesmo tempo é evidência de notícia. Você tem uma notícia, vários jornais falam ao mesmo tempo da mesma notícia. Isso não é que foi coordenado, é que são várias pessoas partindo do mesmo pressuposto, que você é um agente de notícia, quer dar o seu comentário, quer colocar informação, e você tem o mesmo incentivo, todo mundo age junto, né?
para ter... Existe colaboração em rede social? Existe, já me falaram várias vezes. Não, vamos participar que a gente vai levantar a hashtag não sei o que lá, tal hora, coisa e tal. Beleza, e isso inclusive não é proibido. Tá? Agora, eles dizerem que isso é uma evidência de uma milícia, de uma quadrilha, não, no máximo é evidência de colaboração, mas mesmo isso, neste caso aqui, não há necessidade. Lembra, até na própria questão da hashtag, as pessoas que concordam com a hashtag, elas naturalmente vão propagar a hashtag. Quer dizer que foi coordenado? Não necessariamente, é apenas interesses comuns aqui, né? Então, muito interessante aqui a reportagem aqui da investigação. Eu não vou falar sobre todo o contexto aqui, até para deixar o link para quem quiser entrar ali, né? O relatório agora ele está vetado, tá? Não está público mais, ele estava público, mas foi fechado. E de novo, é um relatório que vai de encontro, é contrário às recomendações da OEA no que tange a liberdade de expressão no Brasil. Proibir jornalistas de falar, ameaçar jornalistas com processos por desordem informacional, desinformação, esse tipo de coisa, viola a liberdade de expressão. Isso não sou eu falando, não é a direita falando, é a OEA, o órgão de direitos humanos da OEA falando que isso viola a liberdade de expressão no Brasil, né? E evidentemente viola. O que o David Agape e o Eli Vieira fizeram foi jornalismo, foi apresentar um caso de uma pessoa envolvida com ONGs, envolvida com uma série de coisas aqui que eu considero errada, e eles consideram errada também, e muita gente no Brasil considera errada, e que tem evidências. Haviam as provas, haviam ali as conversas mostrando que ela de fato estava envolvida nesse episódio. Não só ela, como uma série de ONGs e pessoas ligadas aí a esses institutos de universidades brasileiras que recebem dinheiro público e recebem dinheiro de um monte de entidades estrangeiras aí, estranhas pra caramba, dizem que tem parceria com um monte de gente, dizem que tem ligação com um monte de gente e, sinceramente, não sei se é verdade ou não, mas o fato é que parecem estar agindo para calar as pessoas, né? Além de ser um absurdo que viola a liberdade de expressão, claramente, como diz aqui o relatório de direitos humanos da OEA, além disso, é uma coisa inútil. Porque se esse pessoal acha que vai conseguir calar as críticas ao Alexandre de Moraes e a essa turminha que está em torno dele calando os jornalistas, eles estão muito enganados. Eles não estão entendendo o que está acontecendo hoje em dia no mundo. Informação não se censura. Se você tem alguma coisa a dizer contra isso, fale abertamente o seu lado da coisa e pronto. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.